Aqui é a professora Ana Carolina, de Matemática, e hoje nós estamos entrando já na quarta semana dos estudos do PET. A gente vai continuar falando um pouco sobre adição e subtração de números inteiros. Especificamente, a gente vai ver hoje interpretação, resolução e elaboração de problemas que envolvam os números inteiros. Observa bem essa palavrinha aqui, ó, elaboração de problemas, tá? Lá no PET, tá tendo uma atividade que pede para você elaborar, para você fazer um probleminha e resolver ele. Então, vamos lá. Atividade 1. O que a atividade 1 está pedindo? Meninos, a atividade 1 está pedindo para você observar uma charge. Só que na atividade 1 não tem charge. Então, não precisa fazer essa atividade 1, tá certo? Na atividade 2, é para fazer uma pesquisa sobre o aumento da gasolina do etanol e no diesel na sua região, a partir de janeiro desse ano de 2020. Então, vocês vão pesquisar qual que era o valor desses combustíveis em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e até agora em junho, né? Se houve aumento ou não. E na questão 3, ele pede quais foram as operações que vocês utilizaram para descobrir se houve aumento ou não desses combustíveis da questão número 2. Olha só, se a gente está vendo números naturais, adição e subtração, então, para a gente descobrir quais são as operações que a gente utiliza, né, para ver se houve ou não um aumento do combustível, vai ser adição e subtração, é bem tranquilinho, né? Aí, a questão número 4, ela já vem com elaboração de problemas. Ela pede para você elaborar, resolver um problema que envolva números inteiros. Na verdade, são dois problemas que envolvam números inteiros, né? Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do que é esse elaborar um problema, tá? Olha só, vamos supor que eu estou fazendo atividade. Eu vou colocar assim, ó. Cadê onde é que a minha canetinha tá? Tá aqui, tô vendo. Ó, eu fui no banco, então suponha que fui ao banco, e percebi que tinha R$ 50 negativos no banco. Negativos, de saldo negativo, né? Como eu possuía R$ 65 no bolso, eu decidi depositar esse dinheiro, esses R$ 65, tá? Após o meu depósito, eu fiquei com saldo positivo ou com saldo negativo? E de quanto que foi esse saldo? Olha só, deixa eu trocar a cor da caneta aqui para a gente visualizar melhor esse probleminha que eu acabei de elaborar. Eu tinha lá no banco R$ 50 negativos, então eu estava devendo R$ 50 pro banco, né? Aí, como eu tinha R$ 65 na carteira, no bolso, eu decidi depositar esse dinheiro. Depósito é positivo, né? Estou colocando dinheiro no bolso. E eu decidi depositar todos os R$ 65, certo? Então, após o meu depósito, eu fiquei com saldo positivo ou com saldo negativo? Meninos, olha só, se eu devia R$ 50 para o banco e eu coloquei R$ 65, eu devia menos do que eu coloquei, né? O meu saldo vai ser, então, positivo.
Vai ser positivo de quanto? Se eu devia 50 e coloquei 65, basta a gente subtrair. 65 menos 50 dá 15. Então, o meu saldo, a minha respostinha é que eu fiquei com saldo positivo de 15 reais. Tá vendo que é bem facinho a gente elaborar um probleminha? Então, eu quero que vocês elaborem 2 problemas e resolvam esses 2 problemas de tal forma que eles estejam ali envolvendo, tá? Operações com os números inteiros, tanto a adição quanto a subtração. Tudo bem? Aí, quando a gente passa para interpretar e resolucionar problemas, eu vou trazer 3 exercícios específicos aqui para vocês, mas os outros também é bem nessa mesma onda desses que eu vou trazer. Observa esse exercício 5 aqui. Esse exercício 5 mostra uma tabela e ele fala assim, ó. A tabela que segue é um extrato de conta bancária. Ó, se é extrato de conta bancária, provavelmente a gente vai ter coisa positiva e coisa negativa, né? Deixa eu voltar minha caneta vermelha aqui. O sinal positivo dos números da coluna movimentação indicam que foi feito o depósito e os sinais negativos indicam que foi feita uma retirada de dinheiro, né? Qual o saldo da conta em 20 de fevereiro de 2020? Observa que nessa tabela, meninos, não tem sinal de negativo nem positivo nessa coluna de movimentação aqui. Mas a gente consegue fazer esse exercício do mesmo jeito, sabe por quê? Porque nessa coluna tipo, a gente tem algumas palavras que a gente sabe que essas palavras significam ou mais ou menos, ou adição ou subtração, ou positivo ou negativo. Olha só, se eu fiz um depósito, depósito é positivo. Se eu paguei alguma coisa, pagamento é negativo. Eu saquei, eu tirei dinheiro, negativo. Eu comprei, eu tirei dinheiro, também é negativo. E eu fiz novamente um depósito de dinheiro, quer dizer que eu somei dinheiro. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Se eu tinha 50 reais na conta no dia 1º de fevereiro, no dia 10 de fevereiro eu fiz um depósito de 1.100 horas. Eu tinha 50 reais e fiz um depósito de 1.100. Então, eu vou ficar com 1.150 positivos, né? Mais e mais. Depois disso, eu fiz uma retirada no dia 11/2, eu fiz uma retirada de 650. Olha, se eu tinha mais 1.150 e fiz uma retirada, então eu tirei menos 650, com quanto que eu vou ficar? Positivo ou negativo? Então, é só vocês completarem essa tabela aqui, certo? É bem tranquilo de fazer. É só vir e olhar o que o tipo aqui tá falando, se é positivo ou negativo e qual a movimentação. Quanto que ele tá tirando ou quanto que ele tá colocando no banco. E depois finaliza respondendo, então, qual que vai ser o valor final no dia 20 de fevereiro. Aí, a próxima questão que eu trouxe para vocês foi essa questão número 7 sobre uma tabela, um gráfico. Por que eu trouxe essa tabela, meninas? Porque esse gráfico aqui é um gráfico diferente do que a gente está acostumado de ver, né? Se você pensar que esse traço aqui é uma reta numérica, a gente vai errar, tá? Por quê, meninos? Porque esse traço aqui, ó, que está na horizontal, ele está representando, são os anos que a gente está observando aqui da movimentação financeira. Então, o que eu tenho que prestar atenção aqui, que nesse traço eu vou representar o meu número 0. Tudo que está acima dele é positivo, tudo que está abaixo dele é negativo. Se é positivo, eu tive lucro, se é negativo, eu tive prejuízo, certo? Aí, na letra G dessa questão número 7 aqui, ó, ele pergunta qual foi, se houve prejuízo ou lucro entre os anos de 2008 e os anos de 2018 para todas essas empresas aqui, ó, para Eletrobras, para Petrobras, para Caixa, para o BB, para o BNDES, alguns individuais, certo?
Ele quer saber, então, se houve lucro ou prejuízo. Como que a gente descobre se houve lucro ou prejuízo em todos os anos? Basta a gente somar. Olha só, lucro são todos esses números que estão acima de zero, não é? Então, eu vou somar 55,5, tudo milhões, tá? 55,5, 54,5, 64,7. Vou somar todos esses lucros aqui. Ó, os lucros é os que estão acima, né? Vou somar todos eles e depois eu vou observar se esses lucros aqui foram maiores ou menores que a soma desses prejuízos aqui, certo? Ó, aqui deu menos 32 e menos 1,4, não é isso? Então, será que esses lucros aqui, com esse prejuízo aqui, foi maior ou foi menor? Isso aqui a gente vai observar, tudo bem? Então, essa questão também é só uma questão sobre interpretação de gráficos, ela é bem tranquila de fazer, bem simples de fazer, basta a gente tomar cuidado com o que o exercício está pedindo. E por fim, a questão número 8 é a questão que a gente está mais acostumado, né? No início do mês, o saldo bancário de Marcelo era de R$ 1.532. Durante o mês, ele pagou contas com 2 cheques, no valor de R$ 835 e R$ 359. E também fez um depósito no valor de R$ 200. Qual é o saldo do Marcelo no final do mês? Então, eu vou deixar aqui para vocês só a interpretação desse problema, né? Ele tinha R$ 1.532. Depois, ele fez uma retirada com cheques, né? Um pagamento com cheques, ó. Ele fez um pagamento de 835, então é menos 835. Ele fez um outro pagamento de 359, então é menos 359. E por fim, ele fez um depósito de 200. Então, ele fez um depósito de R$200, certo? Qual foi, então, o saldo final dele? Foi positivo ou negativo? E desse positivo ou negativo, quanto foi o valor desse saldo, certo? Qual foi a quantidade de dinheiro que ele tinha, então, no final do ano? Ó, qual é o saldo do Marcelo no final do mês? Final do ano não, final do mês. Tudo bem? Tranquilo, né? Dúvidas que vocês tiverem, não se esqueçam, podem me procurar no WhatsApp, pode ser no privado, se vocês quiserem me mandar as fotos das atividades, eu tô corrigindo, viu? Tô corrigindo as atividades e mandando de volta para vocês. Se quiserem preferir por e-mail, tá aqui meu e-mail, ou então lá no chat do nosso website. Esse website aqui, meninos, vai ter o link já desse nosso vídeo, dessa nossa aula para o YouTube. Então, se vocês tiverem dúvida, quiser assistir de novo, é só vocês clicarem lá na aba especial para nossa aula, né? Para nossa aula da quarta semana, que vocês vão conseguir ver o vídeo quantas vezes vocês quiserem. No YouTube não vai pesar o celular, né? Porque você não vai precisar baixar vídeo no YouTube nem nada desse jeito, certo? E finalmente, então, a gente terminou o primeiro mês dos PETs. Eu espero vocês na próxima semana. Qualquer dúvida, me procurem, tudo bem? E a gente se vê. Tchau, até mais!